Peraí. Eu sou do ramo do direito, então assim, eu evito entrar. Nem no direito há um consenso sobre o que é a vida. Mas na então, biologia existe. Sim, ok. Assim, hoje Então não é importante pra gente discutir direito, a gente partir da premissa mas correta. eu estou falando, você quiser entrar, você fica à vontade. Eu não vou entrar porque não é o meu ramo de atuação e eu não quero correr o risco. Se você quer entrar, tá tudo certo. Estou falando de mim, ok? Então, eu acho que é importante a gente definir isso. Não há nem no... Você não acha que aborto, então, é equivalente ao assassinato? Pra mim, não. Dependendo do... Pra você não? Não? Inclusive, Sim. no Código Penal... Fala mais são perto aqui, senão não vai dar pra ouvir ele. São, inclusive, institutos diferentes do Código Penal. O homicídio e o aborto. Beleza. Então, não tem como a gente... Mas eu vou entrar no ramo do direito. Tá bom, tal. mas beleza. Você disse que assassinato é tirar uma vida de outro ser humano. Sim. O que é o aborto? Ok, tirar a vida do recém-nascido. Mas eu estou... Do recém-nascido não, pelo amor de Deus. Nossa, não, ai... Mas enfim. Então você isso. concorda que são as mesmas coisas? Tirar a vida de outro ser humano? Eu acho que você Por que precisa... não é assassinato? Eu preciso saturar o ramo do direito. São ramos diferentes. E aí, de novo, Lucas, olhando suas discussões, eu acho que mais importante do que definir se há vida ou não é a gente definir o que é a ponderação de princípios. Como ela trouxe na questão do direito, diversas vezes a gente lida com situações em que um direito vai acabar sendo restringido em detrimento de outro. Verdade. E a vida não é colocada como um direito absoluto. Um exemplo, por exemplo, é se uma mulher estiver sendo ameaçada de estupro. Ela poderia, em legítima defesa, matar aquela pessoa, Verdade. ainda que ela não Por que morresse que ela em poderia matar consequência. aquela outra pessoa? Porque ela estava ameaçando a vida dela. Sim, e aquela pessoa era o quê? Culpada, não? Não, tudo bem, eu vou chegar lá. Beleza, não era Essa é a inocente. premissa básica de que o direito à vida não é Beleza. absoluto. A segunda questão é que a gente tem que colocar é que, independentemente de você chamar de vida ou não, até o terceiro mês de gestação, a gente está falando de um ser que não tem sistema nervoso. Então ele não desenvolveu pra individualidade, você sentir, ele não desenvolveu sensibilidade, ele não sentir tem dor tato, ele não é tem equivalente olfato. a ser vivo? Não é apenas sentir dor, é ter sistema nervoso. Tem Ah. algum ser vivo, o ser Tá bom. humano, que não tem sistema então nervoso e consegue então viver funcionalmente? uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente que afeta o sistema nervoso dela e o sistema nervoso dela para de funcionar ou funciona Você tá numa indo escala pra uma muito falácia, reduzida. porque eu não Ela falei de para. afetar sistema Não, nervoso. mas a questão é a seguinte, você está definindo vida. Querendo Não ou tô não, definindo você vida. está definindo. Tô definindo Querendo que ou não. determinadas Não, vidas, querendo numa ou não, você ponderação está de direito, definindo. com a E você liberdade está da usando uma mulher, você pode abordagem priorizar a liberdade e da você mulher. está usando uma abordagem para definir o que é uma pessoa de direito, que é a abordagem do sistema nervoso. Então, se a gente extrapolar o seu argumento para ver se ele procede ou não, logicamente, isso faz parte de um bom, debate. vamos extrapolar? Deixa eu terminar. Se a gente extrapolar o seu argumento, você está dizendo que uma pessoa que não tem sistema nervoso, ou uma pessoa que sofreu um acidente, teve esse pessoa que sistema teve nervoso, morte cerebral, uma pessoa que teve um sistema nervoso afetado, essa pessoa é menos Não é digna do que uma outra afetada, é pessoa. inexistente. Você percebe Sim. como você tem que botar Não, no é que, afetado? a morte cerebral, depois da morte cerebral, o que vai acontecer com esse ser humano? Ele entra no morre. processo de entropia. Uhum. Se desorganiza, morre, apodrece, Exatamente. etc. O que Então, eu acontece? acho que O um que vai ser acontecer humano, com o bebê? antes desse O que vai estágio, acontecer não com o tem bebê que se ter você um não direito abortar ele? privilegiado em relação- O que vai acontecer com o bebê em formação se você não abortar ele? Provavelmente vai se desenvolver para uma criança Ah, completa. então é por isso que é diferente. Provavelmente Entendeu? vai se desenvolver. Não. Ah, não Não entendeu? é diferente. Não é diferente? Não, a questão não é essa. A questão Então, é, beleza. você tem dois Se direitos não em sente jogo. dor, Um de mata. um ser humano não é sentir dor, é não ter sistema nervoso. E você precisa ficar Por quê? puxando Por que o pressa de sistema não ter nervoso tem que ser o critério? Porque aí você consegue não somente sentir dor, mas tato, Ah. olfato, audição, raciocínio. Não, mas Tudo isso que aí, faz a gente ter minha uma filha tem um raciocínio ainda personalidade. limitado porque ela é um bebê. É limitado, mas então ela é menos existe. humana? Não, é limitado, mas Ah, ela existe. tem menos De novo, direitos? Eu tô puxando pra questão da inexistência. Mas Você existe, acha que uma mas no pessoa com bebê a morte informação cerebral é um existe ser no humano DNA, ainda? toda a informação necessária. Naquele momento, eles Toda são a informação já está no praticamente DNA. seres parecidos. Hã? A pessoa de morte cerebral e o feto, não sei nem se feto... Não, a pessoa de morte cerebral, ela tá morrendo, ela tá em terceiro processo de mês, entropia. O tá bebê, a morrendo informação, ela tá no porque processo de justamente ela tá organização, é chegando no completamente diferente. Mas beleza. O Estado é o maior inimigo da prosperidade no Brasil. E aí, Papanato? Olá de novo, bom te ver depois de tantos anos. Boa. Lhe pergunto, se essa afirmação é verdadeira, por que ontem eu fui numa casa de carne para fazer um churrasco e eu vi pânico na cara do dono da casa de carne porque ele estava mais de um dia sem energia elétrica e tudo estava começando a apodrecer. Sim. Ele não está tendo nem direito à luz elétrica na cidade de São Paulo, vereador. Como que esse cara vai prosperar numa cidade assim? Sim, e eu tô falando que o Estado brasileiro ele é o maior inimigo da prosperidade. Quem é responsável por fiscalizar essa companhia elétrica?
O Estado. O Estado. Muito bem. Então, você já quem que é o cogitou, responsável por isso? você já cogitou caçar a concessão dessa empresa? Caçar a concessão? Existem concessões que funcionam muito bem e existem concessões que funcionam mal. Mas nesse caso, privatizou e melhorou? Ela tá mal e o governo federal que deveria fiscalizar não fiscaliza adequadamente. Ou seja, a cidade de São Paulo... A agência reguladora que fiscaliza, atualmente, a empresa de energia da cidade de São Paulo, ela é federal. Quem fiscaliza é o governo federal. Então seu poder é zero como vereador? Meu poder não, tanto que eu cobro. Tanto que eu cobro, fiscalizo, eu sou o vereador que mais protocola ofícios na cidade de São Paulo para corrigir esse tipo de problema. E você acabou de dar um exemplo de por que o Estado brasileiro é o maior inimigo da prosperidade. Ele fez as carnes apodrecerem porque não fiscalizou adequadamente uma instituição que deveria ser fiscalizada. Ou seja, nosso Estado brasileiro é incompetente e inimigo da prosperidade. Ponto. Muito bem, eu quero Então, saber, você o que você tem corroborou a feito minha no ideia. seu mandato para o Estado brasileiro atrapalhar menos as pessoas? Para trabalhar menos nas pessoas, eu tenho diversas Você é a propostas. favor do que a Zoe vai Martins deixar eu fez, falar? esculachando um ambulante que não Vai tinha deixar eu alvará? falar? Eu defendo os ambulantes, o direito deles de trabalharem. Sou contra qualquer tipo de perseguição. Vamos lá? Boa. E aí? Você acha que o Estado brasileiro não é o inimigo da prosperidade? Bom, segundo Marx, o Estado moderno não passa de um comitê que administra os interesses da burguesia como um todo. No caso, querendo pegar o exemplo que foi citado aqui por último, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos a prefeitura da cidade de São Paulo atribuindo ao governo federal, assim como você está fazendo Mas é agora, do governo federal. uma concessão que foi realizada de maneira municipal, que é a questão da Enel, Não, cara, municipal e quem estadual, que é a fiscaliza? questão da Enel. Quem fiscaliza? Quem é responsável pela fiscalização? O governo federal, o prefeito ele estadual, pode abrir uma nova os concessão sem o suporte do governo federal? os poderes são responsáveis pela Responde fiscalização, objetivamente. Lucas. Cara, primeiro que assim, a gente tá indo pra Enel, beleza? Que não é o tema. O tema é, o Estado brasileiro é inimigo da prosperidade? Sim ou não? O Estado brasileiro não passa de um comitê que administra os interesses Então ele da é inimigo burguesia da como um prosperidade. todo. Do povo. Ele é inimigo da prosperidade. Do povo. Ele é inimigo da prosperidade. Do povo. Ele é ou não é, pô? Do povo. É Ele- inimigo ele da é prosperidade então- do povo. então você concorda comigo? Em detrimento. Então você concorda em comigo? detrimento. Sabe por quê? E agora eu vou te Então explicar você o concorda porquê. comigo? E agora eu vou te explicar o vamos porquê lá. que o Estado brasileiro é inimigo. Porque o Estado é um Estado burguês, certo? A partir Não, do não financiamento de É porque ele é o diversas Estado. O campanhas, Estado, ele candidaturas, tem essa etc, que ocupam o poder legislativo, o poder executivo, que ocupam os poderes, os espaços de decisão são ocupados por representantes dos Então você interesses da defende- burguesia, então você ponto, defende- que fazem a sua legislação Então, a partir tá de uma bom. lógica que O pune Estado o mais burguês é pobre ruim? para garantir o Tá interesse bom. do mais O rico. Estado é o Estado... Beleza. Já que é o assunto do Estado, Isso. a gente estava falando anteriormente sobre o Estado. Você negou o consenso acadêmico sobre a crise. Tem um livro do Paul Krugman que ele fala Retornos de Crise do Capitalismo, que ele explica a Ele crise é de o quê? 2008. Qual que é a Ele é perspectiva do- neo-keynesiano. Ele é keynesiano. Não, beleza. neo-keynesiano é diferente. Não, Neo-keynesiano beleza. tem uma perspectiva Beleza. neoclássica. Isso é pior que o keynesiano. Não. O neo-keynesiano é pior que o keynesiano. O neo-keynesiano ele defende o equilíbrio do mercado. Economistas Não. liberais de Qual grande... que é a diferença de do grosso, qual que é a diferença do keynesiano? Você vai deixar eu falar? Qual que é a diferença do keynesiano e Economista- neo-keynesiano? Keynesiano